Olá, tudo bem? Estamos em outubro e num mês tão bonito, abençoado e iluminado por Nossa Senhora de Nazaré, no qual vivemos o Sírio aqui no nosso estado e em Belém do Pará. Temos também um tema muito importante a ser discutido na área médica, o Outubro Rosa. Eu estou aqui para tratar sobre o assunto, para conversar e bater um papo nada furado sobre isso, sobre este assunto tão relevante que é o Outubro Rosa. Eu recebo nos estúdios do Grupo Roma, aqui para o papo nada furado, a mastologista Luciana Valente, da Unimed Belém. Ela veio até aqui, eu agradeço a sua presença de prestigiar o nosso papo nada furado. E assim, doutora, vou te chamar de doutora, ok? Não, fique sem formalidade. Sem formalidade, mas assim, como médica, como mastologista, eu queria tentar, a princípio, poder deixar claro para todos que nos assistem a importância do Outubro Rosa. Mas antes que você me responda e a gente possa entrar nesse tema, eu peço que você assine o canal, ative todas as notificações. Fique ligado, comente, curta. Os seus comentários, eles são sempre bem-vindos, se respeitosos. E também com a sua presença aqui no nosso estúdio para abrir este nosso assunto tão relevante, tão importante, tão delicado. Eu gostaria de que você tentasse explicar resumidamente o que seria o Outubro Rosa para os que, porventura, ainda têm alguma dúvida sobre este tema, Essa campanha, né? sobre esta campanha tão Então, importante. Rômulo, obrigada pelo convite. Eu sou médica mastologista e muitas vezes as pessoas não sabem o que é essa especialidade, né? O mastologista é responsável por cuidar da saúde das mamas. E agradeço o convite para a gente abordar sobre o Outubro Rosa, que é um tema muito importante, né? Essa campanha Não do Outubro poderíamos Rosa... deixar de terminar o mês sem Não. fazer esse alerta aqui no Portal Roma News. Jamais. E o Outubro Rosa foi uma campanha criada lá na década de 90, né, que serve para alertar as mulheres sobre o cuidado que elas devem ter com a saúde das mamas. A partir do Outubro Rosa, né, surgiram vários outros meses, os outros meses foram sendo coloridos ao longo do ano aí. Então, o Outubro Rosa, na verdade, foi o precursor, mas hoje em dia a gente tem o Novembro Azul, tem o Janeiro Amarelo, tem outros meses laranja, lilás, todos eles Setembro remetem... amarelo, setembro amarelo, janeiro branco. Todos eles remetem a algum tema e de importância, de relevância para a saúde. E por que a gente fala tanto do Outubro Rosa, né? Porque o câncer de mama é o câncer mais comum entre as mulheres no mundo todo. No Brasil, ele perde só para o câncer de pele, porque a gente vive num país tropical, que a gente vive exposto ao sol o ano inteiro. E no Brasil, o câncer de pele ele é mais frequente que o câncer de mama. Só que... Ainda mais na nossa região, com uma incidência de sol tão... O ano inteiro, né? Apesar que não é só a questão do sol, né? Mas mas enfim. o principal fator de risco, né? Uhum. Mas o câncer de mama, infelizmente, ainda é o que mais mata as mulheres. Ainda é a maior taxa de mortalidade por câncer entre as mulheres diz respeito ao câncer de mama. Você tem alguma estatística para aumentar até essa relevância da atenção, dos cuidados redobrados em relação a isso? Você tem uma estatística desse último ano? Ou... Sim. De acordo com o INCA, para o ano de 2023, foram estimados aproximadamente 73 mil novos casos no Brasil. E estima-se que aproximadamente 50 mulheres por dia morram de câncer de mama no Brasil. Então daí a importância do tema, né? E da prevenção. Por da quê? prevenção de ir atrás dos exames. Como é, você como médica, as mulheres que porventura nos assistem neste podcast, neste Outubro Rosa, desse tema tão relevante que hoje nós discutimos, que não deve ser só em outubro, mas como todos os outros meses, mas nesse mês em específico de uma campanha forte em relação ao tema. Como você, como médica, pode alertar a quem nos assiste em relação à prevenção dos sintomas, talvez dos primeiros sintomas, ou talvez
do exame de toque, das mamas? Como é que elas devem se guiar Se guiar, né? nesse Então, primeiro momento? Então, uma coisa importante e que a gente sempre fala em relação ao Outubro Rosa, né? Que ele não se restringe só ao outubro. Outubro é um mês que a gente chama mais atenção. Claro, ideia de Mas, campanha. mas o cuidado ele deve ser o ano inteiro. Por que a gente chama tanta atenção? Porque a gente sabe que quando diagnosticado precocemente, o câncer de mama, ele tem chance de cura acima de 95%. E o câncer de mama, no início, é uma doença silenciosa, não dá sintoma nenhum. E então a gente precisa, né? As mulheres acima dos 40 anos, elas precisam fazer exame anualmente, para que, caso haja algum problema, elas consigam diagnosticar precocemente. Antes dos 40, já é normal fazer ou não? Não, antes dos 40 não. A Sociedade Brasileira de Mastologia não preconiza que a mulher abaixo dos 40 anos faça esses exames. Infelizmente existem casos, mas assim... Existem. E aí o que a gente preconiza? A gente preconiza que as mulheres que têm uma história familiar forte ou que sabidamente sabem que previamente são conhecedoras que existe uma alteração genética na família, que elas façam o exame antes dos 40 anos. Sintam no seu próprio corpo alguma alteração. Exatamente. Antes disso, a mulher vai fazer seus exames periódicos com o ginecologista todo ano, né? O ginecologista vai ouvir as queixas dessa mulher, vai palpar as mamas, vai ver se existe algo de importante, né? A prevenção, a princípio, é esta? A prevenção, na verdade, Ela existe, de fato? Existe sim. A prevenção, ela se inicia a partir do momento que você sabe quais são os fatores de risco, né? Para que a gente consiga interferir nesses fatores de risco. Então, existem fatores de risco que a gente consegue interferir. Outros fatores de risco, não. A gente diz que quando a mulher entra a primeira menstruação é muito cedo, ou quando ela entra na menopausa muito tarde, esses dois fatores são fatores de risco, né? O fato da mulher não ter gestado, não ter tido filho, ou não ter conseguido amamentar. Isso também influencia? Então, a gente sabe que esses são fatores de risco, né? Só que esses fatores de risco a gente não consegue interferir muitas vezes. É muito relativo. A gente não escolhe. As mulheres não escolhem. Existem exceções. A idade que ela vai ficar menstruada a primeira vez, né? Que ela vai ter a menarca, que a gente fala, que é a primeira menstruação. Ou a idade que ela vai entrar na menopausa, essas coisas a gente não escolhe. Mas existem outros fatores de risco que a gente consegue interferir. E a gente sempre bate, eu sempre falo para as pacientes quando vão no consultório, né? A respeito dos fatores de risco que de fato a gente consegue interferir. E nesses fatores de risco, que são alimentação, uma alimentação equilibrada, atividade física regular e evitar o excesso de álcool. É algo geral, né? É uma vida saudável, né? A gente sabe, existem estudos aí que apontam que aproximadamente 30% dos casos de câncer de mama poderiam ser evitados só com essas medidas, só com a adoção dessas medidas. Então, imagina, no Brasil inteiro, a gente poder ter 30% menos de casos de câncer de mama se as mulheres adotassem, né, estilos de vida mais saudáveis. Lógico que não são fatores que coíbem, né, que protegem absolutamente, porque o câncer é uma doença multifatorial. Né? Ainda que eu tenho pacientes que ainda que não há 100% de certeza de nada, que ainda tenham uma vida saudável, tenham alimentação balanceada, infelizmente foram, né, foram vítimas e foram diagnosticadas. Isso pode acontecer, mas a gente sabe que nesses fatores de risco mas aí você está falando da questão dos riscos. Dos riscos, e das questões dos sintomas. Então, como eu falei para você, o câncer de mama, no começo, é uma doença silenciosa. Não dá sintoma nenhum. Talvez só em questões laboratoriais mesmo ou de imagem. De imagem. Quando a mulher não diagnostica, não consegue, né, ou não faz os exames periódicos, de repente, em algum momento, ela pode se deparar com os sintomas, sim. E quais são esses sintomas? Nódulos, nodulações. Geralmente, elas não são... Que é do toque na mama, no toque das mamas, exatamente. Então, ela vai começar a palpar um nódulo, que é um nódulo que não para de crescer, é um nódulo endurecido, é um nódulo que não dói,
né? Existe muito essa... Ele é palpável. No começo, ele é pequenininho. E se a gente não trata a tempo, ele vai crescendo. E vai crescendo. E até o momento que ele chega a ser palpável. Entendi. Mas, em geral, é um nódulo que não dói. Eu recebo muito essa queixa no consultório de dor na mama. Então, tem muitas mulheres que vão ao consultório com queixa de dor na mama. E o maior medo delas é que aquela dor represente o câncer. Um sintoma de câncer. E não. Graças a Deus é benigno. A dor na mama não é um sintoma preocupante relativo que remeta, né, a uma possibilidade, de repente, de câncer de mama. Então, os sintomas são um nódulo que não para de crescer, que aumenta, endurecido, pode ter saída de secreção pelo mamilo, que, em geral, não é uma saída espontânea, não é uma saída provocada, ela é espontânea, a eliminação de secreção pelo bico espontânea. Em geral, ela é avermelhada, ou então ela é bem transparente, cristalina. E alterações na coloração da pele, na textura da pele, o mamilo que normalmente era para fora, de repente ele passa a ser retraído. É um conjunto de diferenças que começam a se tornar visíveis. Na mama, exatamente. Na mama. Mas aí eu te pergunto, acaba que muitos remetem à campanha do Outubro Rosa, né, voltado para as mulheres. Aí eu te pergunto, para os homens, esse risco, ele existe? Ele é tão proporcional quanto o das mulheres? Porque o Outubro Rosa, ele é voltado para a mama das mulheres e para dos homens nem sempre é tão explorada quanto. Existe uma diferença? Existe algo que é similar entre os dois? Porque o homem, ele também tem a mama, mas obviamente é diferente do da mulher. Mas eu queria entender um pouquinho mais, porque com certeza também os homens que nos assistem podem vir a ter essa curiosidade. Sim, tem casos de câncer de mama em homens, sim. Mas é muito menos frequente do que na mulher, né? Na verdade, o maior fator de risco para ter câncer de mama é ser mulher, né? Para cada 150 casos diagnosticados em mulheres, existe um homem, né? Então, é muito mais comum do que nos homens. Como o Novembro Azul, ele é voltado para a próstata, ele é muito... ele é totalmente voltado para a parte de masculina, por óbvio. quê? Porque o câncer de próstata é o câncer mais comum entre os homens também. Claro, entende. Mas assim, no caso, os homens também têm a mama, por isso a pergunta, então, entendeu? Não, mas o homem, o que acontece? A mama da mulher é uma mama grande, volumosa. E que a gente não consegue, né, diagnosticar, a gente não consegue, até que a gente consiga palpar um nódulo na mama, ele já tá lá há muito tempo crescendo. No homem, não. A estrutura do corpo é diferente. É diferente. A mama do homem é pequenininha, né? Então, se aparecer alguma coisa, o homem consegue logo perceber, né? Então, por conta da estrutura anatômica e por conta da prevalência, né, entre homens e mulheres, não existe essa campanha voltada para o homem, é mais para a mulher mesmo. Entendi. E assim, na Unimed Belém em específico, que você, querendo ou não, vivencia muito essa questão internamente num ambiente, querendo ou não, hospitalar, clínico. Você sente que essas pessoas, especificamente as mulheres nesse caso, elas estão conscientes que elas precisam fazer os exames periódicos, que elas precisam... Ou você acha que, assim, você recebe muitas pacientes que nem sequer imaginavam que precisariam fazer esse exame? Qual é o grau de consciência, de conscientização dessa população? Porque para alguns grupos, a gente percebe que é algo muito claro. Para outros, a gente percebe que para outros grupos de mulheres, a gente percebe que já é algo assim, não tão consciente. E tem um nicho que a gente percebe que é total desinformado. Varia de caso a caso. Eu não digo nem em relação, eu não estou nem botando em relação ao nível de informação, de gênero, classe social, nada. Eu estou falando de nível geral mesmo, do que você recebe em consultório. Porque eu acredito que você deve ter de tudo. Você deve ter uma pessoa que você achava que era totalmente instruída e vice-versa, e não necessariamente tem aquele retorno, tem aquela relação com isso. Entendeu? Eu queria ouvir um pouquinho desse teu feedback do que... Porque às vezes é um tanto curioso.
Poxa, será que ainda tem alguém que percebe que não é importante fazer os exames, não só o de mama, mas outros que existem? Qual é essa percepção da saúde, do cuidar da saúde? Ela está em alta ou não? Entendeu? Mais ou menos por esse viés. Então, Rômulo, depende muito do perfil da pessoa, né? Na Exatamente. Tem uns mais, outros menos, a gente sabe. Na saúde suplementar, que eu falo, Mas de maneira geral. Na saúde suplementar, que é no âmbito do plano de saúde, do particular, Sim. depende muito do perfil da pessoa. Tem gente que não vai ao médico porque tem receio de encontrar Nem alguma gosta. coisa, Não né? gosta nem de passar na frente. Não gosto, não gosto. Vou no médico, o médico vai achar as coisas, né? Isso. Vai descobrir que eu tenho alguma coisa. Mas, em geral, essa campanha do Outubro Rosa, ela tem sido muito importante. Realmente tem conscientizado as mulheres. Eu recebo muitas pacientes no consultório que elas vão pela primeira vez para fazer exame a partir dos 40 anos. Eu estou aqui para fazer meus exames. Está sentindo alguma coisa? Não. Ótimo, vamos fazer seus exames. Porque então, cheguei na idade, agora preciso. Exatamente. Existe muito essa conscientização, sim, das mulheres de buscar os seus exames a partir dos 40 anos, mesmo que não sintam nada, né? Eu recebo muitas pacientes com algum sintoma que, às vezes, tem relação com câncer de mama, muitas vezes não. Mas essa conscientização na população tem sido, sim, importante. A campanha, a gente tem notado que ela é importante, que ela tem conscientizado a população. No âmbito da saúde pública, né? Isso daí é mais difícil. Muitas vezes a mulher. Exatamente, a gente está falando de algo mais privado. De algo mais privado. E do público? No Até público, onde essa campanha chega? No público existe uma dificuldade maior. Faz algum tempo que eu não atendo na saúde pública. Mas o que contatos médicos que também tem o que a gente percebia muitas vezes é pedir um exame e depois de 6 meses ela conseguia ter o retorno. Porque aquela até conseguisse fazer a mamografia, conseguisse marcar o retorno, tudo isso demora mais, né? E às vezes isso até impede, até desestimula a pessoa a procurar, né? Realmente. Mas que, assim, é fundamental que esses programas, por isso que eles existem, essas campanhas, para que fortaleçam essa importância de você ir atrás. Independente de qual seja o motivo, porque ela é necessária. Tanto que, assim, principalmente no Outubro Rosa, eu vejo muitos lugares, muitas instituições, muitas empresas, elas aderirem a isso. Isso é legal. Isso é muito bacana. Isso é muito legal. Muito bacana. A gente vê que até companhias aéreas aderem a isso. Né? Assim, diferentes nichos que, porventura, poderiam não ter tanto essa conscientização, essa obrigação, digamos, entre aspas, de ter essa conscientização, mas tem. Foge muito da área médica. Nós mesmos, tem campanhas que às vezes a gente altera a cor da nossa logo, e aí põe azul, põe amarelo, põe rosa, enfim, tem determinadas situações que as companhias aéreas também fazem isso, empresas fazem isso, não só as clínicas médicas. E assim, eu digo que juntos somos mais fortes. Isso é muito importante. Então, né? Essa campanha, Juntos Somos Mais Fortes, é a campanha desse ano da SBM, da Sociedade Brasileira de Mastologia. Bem bacana. Eu costumo falar muito isso, inclusive, dentro da empresa, né? Nos trabalhos do dia a dia. Olha, equipe, juntos nós somos mais fortes. Por quê? Eu acredito que quando cada um faz um pouquinho, essa união faz a força. Isso faz parte da responsabilidade social, né? A gente consegue ter essa mudança. Isso faz parte da responsabilidade social das empresas mesmo, né? Do privado, de incentivar, de engajar, né? Às vezes as mulheres nem estão ali no corre-corre, que mulher tem muita coisa para fazer mesmo, né? Todo mundo Cuida tem da essa casa, vida corrida. do filho, do trabalho. Hoje em dia a mulher é muito, né, atarefada. E ela vê aquele negócio rosa, o outubro, preciso fazer meus exames. Às vezes você olha aqui, por exemplo, eu tava vendo no aniversário que eu fui, a fotógrafa tava com uma fitinha rosa. Uma fitinha. Tudo remete. Ou seja, um pouquinho que você faz impacta já no outro positivamente. Às vezes um lacinho, né? Faz a diferença. É importante. É importante. Por isso que eu acredito que, assim, esse trabalho de conscientização ele deve ser mantido e intensificado cada vez mais, para nós atingirmos cada vez mais o número de pessoas, sejam elas quais forem. Porque quanto mais informadas as pessoas forem, maiores as chances da procura, da conscientização, da prevenção e até mesmo, né, se Deus quiser, da cura, enfim, da situação geral, seja qual for a situação.
Então, eu até parabenizo vocês por essa iniciativa de, junto às outras entidades, poderem fortalecer uma campanha tão relevante, tão forte como essa, como outras que existem, porque cada mês, como você falou, é uma cor, e é uma cor de esperança, é uma cor de luz, de saúde, que vibra, para que, junto não só dos médicos, como da conscientização da população, nós possamos levar adiante a informação, como também nós que trabalhamos com comunicação, é nosso dever levar até os demais informações tão relevantes e tão preciosas como a que nós discutimos hoje. Eu te agradeço muito, Luciana, pela tua presença aqui no nosso estúdio. Eu que agradeço o convite. Nesse papo nada furado e de tratarmos de um assunto tão importante, tanto para homens como principalmente para mulheres, que foi e que está sendo o Outubro Rosa. Então, eu vou aproveitar também para lembrar, né, as mulheres de fazer seus exames, os homens que nos assistem, que engajem as mulheres da sua família, né, as suas esposas, as suas irmãs, mães, e que as mulheres procurem, né, sempre manter em dia seus exames e adotar os hábitos saudáveis que a gente já falou. Um prazer estar discutindo contigo junto à Unimed deste assunto de extrema importância e poder levar um pouquinho dessas dúvidas, desses questionamentos, dessas informações ao nosso público internauta que nos acompanha neste papo nada furado. Eu agradeço muito a sua presença, de poder contar com a sua audiência neste papo nada furado sobre o Outubro Rosa, aqui com a doutora Luciana Valente da Unimed. Assista, curta, compartilhe, se faça presente, porque a sua participação ela é muito importante para nós. E as suas críticas, sejam elas respeitosas, também é muito importante para o aprimoramento das nossas atividades. O Papo Nada Furado está vindo com muitas novidades aí, se Deus quiser, com uma repaginação, com um perfil totalmente diferenciado do que vínhamos já desenvolvendo. E eu continuo contando com a sua audiência para a nossa próxima fase, para o nosso próximo ciclo, que, se Deus quiser, está vindo aí, seja ainda melhor. Eu conto com você. Até já! Previna-se, Outubro Rosa e todos os outros meses estão aí para impulsionar ainda mais a conscientização da nossa população.